Nós vamos orar a Deus agora, pedindo direção para esse momento que vamos estudar a sua palavra. Pai querido, nós estamos na tua presença e tu conheces o coração, tu conheces a história, tu conheces o cenário da vida de cada um dos teus filhos aqui. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, que não apenas as palavras escritas na Escritura Sagrada possam ser entendidas, mas que o teu Santo Espírito aplique a mensagem delas ao coração dos teus filhos. Ó Pai, tu que conheces a necessidade, fala, Senhor, fala, toca, abre os olhos, dá-nos a tua visão, e de tal maneira que nós possamos ter certeza que tivemos um encontro contigo nessa noite. É aquilo que imploramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar hoje pela manhã 1 Reis, capítulo 19, dos versículos de 1 a 18. E nesse texto da palavra de Deus, a gente vai encontrar uma coisa interessante. Depois de uma grande vitória que Elias sofreu, ou viveu, não é? Essa grande vitória, derrotando os 400 profetas de Baal, ele recebe um bilhetinho de Jezabel, um bilhetinho que não era muito diferente de outros recados que o rei já havia mandado para ele, dizendo que ele seria morto, né, porque ele estava desafiando aquilo que era a política instituída. E esse homem fica tão abatido com aquele bilhetinho, mas tão abatido, que ele leva o seu ajudante de ordens para o outro país, que era o país de Judá, deixa ele em segurança, atravessa a fronteira, volta para o seu país, vai para o deserto, e ali no deserto ele deseja a morte. Ele deita-se debaixo de uma árvore no meio do deserto, um zimbro, e ele fica ali dizendo: Senhor, olha, estou cansado, não aguento mais, e deseja a morte. E aí a gente viu hoje pela manhã os movimentos que estão acontecendo nessa história. Primeiro, o movimento do coração de alguém que está quebrado, que está machucado, que está doído. E aí nós olhamos para aquele coração como alguém que a sua alma está doente. E a gente descobriu que não é só o corpo que fica doente, a alma das pessoas ficam doentes, a psique, o emocional, a vontade, a determinação, o ânimo. E quando a gente está doente da alma, pode ter certeza que de alguma maneira a gente vai ficar doente do espírito. E aí aquele homem de Deus, um profeta, ele fica doente do espírito também. Ele não consegue ver perspectiva de futuro. Aí a gente olhou também hoje de manhã, o movimento do lado de Deus. O que Deus faz quando ele enxerga um servo dele assim? E aí a gente viu algumas coisas muito interessantes, né? Deus mandou o anjo dele, nós olhamos para isso, né, como literal, o anjo do Senhor veio do céu e estava ali com Elias, mas aprendemos que os mensageiros de Deus, porque a palavra anjo quer dizer isso, eles vêm à nossa vida de várias maneiras diferentes, simplesmente para mostrar que Deus se importa e que nem tudo como a gente está olhando é a expressão da realidade. Depois nós vemos que esse anjo não apenas esteve lá fazendo companhia, tocando nele, mas ele assa um pãozinho sobre o fogo, sobre as brasas, ele dá água fresca e ele diz: olha, levanta, come bem, porque você tem muito caminho pela frente. E aí então, tocado pelo anjo de Deus, alimentado pelo pão do Senhor, pela água do Senhor, ele agora recobra as suas forças e anda 40 dias e 40 noites. Mas agora, essa noite, nesse momento, eu queria olhar para o terceiro movimento dessa história. E o terceiro movimento é a recaída. É interessante que na vida da gente, em determinados momentos, a gente perde a perspectiva, a gente desanima, a gente fica abatido. Com certeza você já viveu isso. Todo ser humano já viveu em algum momento, numa intensidade maior ou menor.
E é interessante que os movimentos de Deus vêm, nos tocam, a gente se sente fortalecido e a gente levanta e continua a caminhada. Louvado seja Deus por isso. Mas, às vezes, a gente tem recaídas. Quem já teve recaída aqui? Levanta a mão. Eu vou levantar as minhas duas. E a gente tem recaídas. E eu queria começar olhando para esse lado. Como é que funciona esse negócio da recaída? Versículos 8 e 9 do capítulo 19 de 1 Reis, diz assim: Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. E ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Depois de 40 dias, depois de uma jovialidade milagrosa, porque ninguém consegue andar 40 dias e 40 noites, Deus tinha feito algo extraordinário nesse homem. Novamente algo aconteceu na sua alma. Por isso ele para a sua jornada e entra numa caverna. E nesse contexto dessa história, Deus deixa claro para a gente que a caverna não era apenas um abrigo. A caverna representava uma recaída da doença da alma. Ela era, na verdade, uma caverna da vontade, uma tremenda apatia. Não quero fazer nada. Não quero ouvir nada, não quero ver nada, não quero falar com ninguém, simplesmente não quero, não aguento mais. Você já viveu isso? Eu me lembro de uma época que a minha alma estava doente, não é a sua, a minha estava doente, e quando tocava o telefone eu me arrepiava. Eu não quero falar com ninguém. Está entendendo? Se eu pudesse, eu fechava a cortina, entendeu? Cobria a cabeça e dizia assim: fugi, desapareci, não me encontrem. Você já viveu alguma coisa assim? De ficar abatido desse jeito? E aí a gente entra dentro da caverna. E essa caverna é um abrigo, às vezes é um lugar confortável, é um lugar que é nosso, que a gente tem as marcas da gente, mas na verdade ela deixa de ser apenas o abrigo, ela passa a ser a caverna da alma, da vontade. Eu simplesmente quero desligar o botão. Dá para desligar um pouquinho aqui? Isso aconteceu com Elias, e era uma recaída. A caverna era também uma caverna da espiritualidade. Coisas extraordinárias estavam acontecendo na vida desse homem. Não apenas no passado distante, mas no passado próximo, como a derrota dos 400 profetas de Baal. Mas como o anjo que o visitou e o alimentou, como os 40 dias e noites de vigor, jovialidade, que ele nunca tinha sentido. Mas no momento que a gente entra na caverna, nem o extraordinário de Deus nos motiva mais. Pode acontecer um milagre do lado da gente, e a gente vai dizer: Deus é poderoso mesmo. Simples. E por que a gente está dizendo: Senhor, não quero, eu não aguento mais. Não adianta nem o Senhor mandar respostas e nem milagres. Eu me lembro de uma vez que eu anoto as minhas orações, né? E eu me lembro de uma vez que Deus falou muito firme comigo, me deu uma palavra e tocou meu coração a palavra, mas eu continuei a minha oração. Tudo bem, Senhor, já entendi. Mas até quando esse negócio vai acontecer? Como se eu dissesse: Senhor, tudo bem, o Senhor faz milagres, o Senhor fala, as coisas estão acontecendo, mas e a minha dor? Quando é que o Senhor vai lidar com ela?
O milagre está aqui do meu lado, o milagre está ali, o milagre está aqui. Mas e aqui, Senhor? Está doendo. Essa resposta da alma não veio ainda. E ainda que Deus diga, vai vir, eu digo, tá bom, Senhor, tá, já entendi. Mas e daí? Está doendo. E aí Elias voltou outra vez para a caverna do sonho, ele perdeu a perspectiva. Não existem perspectivas. E tudo isso acontecia por causa de um pensamento, um sentimento que não saía da sua cabeça. Por isso, quando Deus questionou e disse, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Quem mandou você entrar na caverna? A resposta de Elias era a revelação do que consumia a sua alma. Olha só o versículo 10, o que ele fala. Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, e eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o pensamento estava envolvido nessas frases, e o pensamento era assim, não é justo, Senhor, não é justo, eu tenho sido fiel, mas na verdade são os infiéis que parecem ser os vencedores. É interessante isso, como a cabeça da gente dá uma mudada. E aí esses pensamentos automáticos vêm e consomem a gente. Eles voltam e voltam e voltam e voltam e voltam. E quando a gente muda de pensamento, daqui a pouco, quando a gente se percebe, ele está lá de novo. Eu acho que no primeiro momento, o pensamento automático de Elias era a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel, a cartinha de Jezabel. Mas agora, o pensamento é, Senhor, não é justo o que está acontecendo, não é justo o que está acontecendo, e aquilo vinha toda hora na cabeça dele. Eu tenho sido fiel, mas os infiéis é que estão prosperando. Todos os fiéis morreram, essa era a ideia, todos os fiéis morreram, não sobrou ninguém. A lógica do Senhor é muito estranha, eu fiquei sozinho, eu sou o exército de um homem só, e eu logo vou morrer, para que lutar? Eu vou ficar na minha caverna, cansei. A Bíblia vai nos ensinar que nós perdemos a perspectiva quando permitimos que a nossa visão de mundo seja distorcida por pensamentos automáticos que adotamos como realidade absoluta. Eu sei que eu tenho razão, ninguém vai mudar a minha cabeça, eu estou interpretando a realidade de modo certo, não importa quem chegue para falar, você tem toda a razão, porque é assim que você está enxergando a tua vida. E a recaída é um processo da alma, mas que vai afetar todo o corpo e a fé. E normalmente quando isso acontece comigo ou com você, a gente fica doente. A gente começa doente da alma, de repente a gente está doente do corpo, e depois a gente está doente do espírito, ou tanto faz a ordem, essa doença se espalha pela nossa vida. E literalmente nós perdemos as forças. A nossa espiritualidade fica comprometida, pois achamos que até Deus se esqueceu de nós e nos abandonou aos lobos. É interessante, porque 40 dias atrás, quem foi visitar Elias? Não foi um anjo do céu? E durante 40 dias ele foi motivado pelo anjo do céu, pela comida do céu, pela água do céu, mas agora ficou lá atrás, o anjo, a comida e tudo mais, e voltou um pensamento automático dizendo, Deus não se importa comigo. Mas ele acabou de ser visitado, ele acabou de ser reerguido,
Mas volta na cabeça, Ele não se importa comigo. Ele não liga para a minha dor. Ele não está ouvindo a minha oração. Ele não está intervindo na minha vida. E a recaída é uma coisa tremenda, porque ela se torna pior do que quando nós caímos. Porque quando nós caímos, e a gente se levanta, a esperança é retomada. Mas quando a gente recai, aquela esperança parece que desvaneceu completamente. E a gente se frustrou outra vez. E é uma coisa, quando a gente está sofrendo, a gente não aguenta frustração. Já parou para pensar? A gente não aguenta frustração. A gente diz que a paciência, o limiar da pessoa fica desse tamanho. A gente começa a brigar por causa de uma gota d'água que não tem sentido. Na verdade, a gente está colocando para fora a desesperança, a angústia, a dor, a decepção com Deus, com as pessoas, com a vida, com a gente mesmo, com os nossos sonhos, com os nossos projetos, e a gente entra dentro da caverna, e a gente não quer sair da caverna. E se Deus perguntar para a gente por que é que você está na caverna, a gente vai dizer: Deus, espera aí, dessa vez eu tenho razão, nem o senhor tem razão. Porque eu só consigo enxergar a vida através desses pensamentos automáticos que vêm, e quando a gente se levanta, eles voltam outra vez, quando a gente se deita, eles estão na nossa mente, e assim vai. Cuidado com os seus pensamentos automáticos. Eles fazem você perder a verdadeira perspectiva, pois o autor da vida não terminou de escrever a sua história. E é preciso que a gente aprenda a levar os pensamentos automáticos e destrutivos a Deus, pois Ele é poderoso para lhe mostrar a verdade e abrir os seus olhos para a verdadeira perspectiva. É interessante que a gente vai perceber isso que eu estou falando muito forte no livro de Salmos. No livro de Salmos tem 150 salmos, 51 desses salmos são lamentos. 51 desses salmos refletem alguém que está vivendo a dor da sua alma. E é muito interessante que eles começam com uma expressão de fé, os lamentos, mas o miolo deles é uma desesperança total. E parece que quando aqueles homens do passado estão falando desses pensamentos automáticos para Deus, vai acontecendo alguma coisa extraordinária nessa conversa, que o salmista não sabe explicar, mas ele nunca termina sem esperança. Porque a pessoa que pode lidar e transformar os pensamentos automáticos que te perturbam é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele tem a perspectiva da realidade verdadeira, e não apenas da interpretação da realidade que você está enxergando à luz da sua alma. E aí, quando a gente olha esse movimento do lado de Elias, esse movimento tem uma resposta do lado de Deus. E eu queria olhar para essa resposta, porque aqui a gente vai encontrar soluções para a recaída. Verso 11 em diante, a Bíblia diz assim: o Senhor disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. E então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. E quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, como o Senhor não estava, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse:
o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E então o Senhor disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. É interessante notar como Deus trabalha a recaída. Nesse momento, não adiantava um anjo, não adiantava o pão, a água fresca e o fogo. Porque se o anjo voltasse, assasse o pão de novo, desse a água, Moisés ia olhar e dizer assim: Senhor, não adianta, o Senhor já fez isso. Fala a verdade, você não falou isso para Deus? Senhor, outra vez, o Senhor já fez isso. Está doendo aqui, quando é que o Senhor vai resolver? E aí então, o Senhor vai pessoalmente resgatar Elias da caverna da vida. Ele invade a caverna. Ele invade a caverna, o lugar secreto, o lugar que parece seguro, e vai lá arrancar esse homem. E o que é que Deus faz nessa invasão da caverna? A primeira coisa que ele faz é checar o coração do servo dele. E é interessante que ele pergunta 2 vezes a mesma coisa para Elias. Elias, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo na caverna, homem? Quem te mandou ficar na caverna? Quem disse para você que aqui é o melhor lugar? Quem te mandou ficar na caverna? E é interessante porque Deus, Ele cutuca a nossa alma para a gente falar o que está doendo dentro da gente. Porque quando a gente fala o que está doendo dentro da gente, a gente começa a ouvir o que está nos colocando dentro da caverna. E Ele começa a nos mostrar as perspectivas que estão afetadas e que distorcem a nossa realidade. Eu me lembro que quando estava com 19 anos de idade, mais ou menos, eu entrei numa depressão profunda, parecido com Elias. E é interessante como essas coisas acontecem na gente. Eu nunca me afastei da igreja, eu nunca me afastei de Deus, mas eu não consegui orar naquela fase da minha vida. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu ia aos cultos, eu participava até de movimentos de evangelismo, mas eu não estava bem. E às vezes que eu orava, manifestações de Deus aconteciam, coisas tremendas de Deus. Era impossível dizer que Deus não estava perto, mas eu estava dentro da minha caverna. E eu me lembro de uma noite que eu estava deitado na cama e eu ouvi Deus falar comigo, não aqui, né, mas no coração, na alma, muito parecido com aquilo que aconteceu com Elias. Deus perguntou para Elias: o que você está fazendo na caverna? E Deus perguntou para mim: Pascoal, o que é que você tem contra mim? Olha que palavra, não é? Mas Deus vai lá e põe o dedo na ferida da gente. Lá, e faz assim ainda. Dá uma torcidinha.
Porque eu estava morrendo de raiva de Deus. Porque eu não conseguia entender as coisas que tinham acontecido na minha casa. Há 3 anos antes, meus pais tinham se separado, eu sou o filho mais velho, tinha que cuidar da minha mãe que estava doente, administrar financeiramente a casa. 3 anos já tinham se passado, mas aquilo que estava me doendo muito agora, era o meu irmãozinho, o mais novo, porque ele tinha feito uma transferência para mim, como se eu fosse o pai dele. Ele não dormia à noite enquanto eu não chegasse. Aí ele ia para a minha cama, deitava no meu braço, ficava contando o dia dele todo para mim, e eu estudava à noite, chegava às 11 horas da noite, até que ele dormia no meu braço, e eu carregava no colo e colocava na cama, e assim era todo dia, grudado. E eu tinha muito medo de falhar. E se eu errar, eu não sou pai, eu tenho 19 anos. Eu não tenho capacidade para educar uma criança. E se eu falhar e ele se perder na vida, não é justo. Eu estou morrendo de raiva de tudo que está acontecendo. E lá no fundo eu estava com raiva de Deus. Por que Ele deixou acontecer isso na minha vida? Está entendendo, Elias? Senhor, por que o Senhor protege aí Jezabel, Acabe, os homens tão ricos, estão lá no palácio, eu estou comendo pão e água. O anjo veio trazer, mas é pão e água. Não é justo, Senhor. Sou fiel, e eles não são. Não é justo, Senhor. Está tudo errado aí na tua economia. Nós precisamos bater um papo sério, Deus. Já sentiu isso? Por isso Deus checa o nosso coração. Porque enquanto a nossa dor, a verdade da nossa dor estiver escondida debaixo do tapete, a sujeira que está debaixo do tapete apodrece e fede. E a gente fica procurando onde está o fedor. E aí Deus vem e toca no coração. Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? E aí 2 vezes ele vai dizer, eu estou aqui na caverna, porque o Senhor não é justo. Sou fiel, os infiéis estão ganhando, os profetas já morreram, só sobrei eu, você é o próximo. Que adianta? Que adianta lutar? Que adianta pregar? Que adianta, Senhor? Não adianta. E aí Deus fala com Elias. É interessante que Deus não argumenta as coisas que estão no coração. Porque Deus não faz debate filosófico com a gente. Ele revela o seu poder. Se você estudar o livro de Jó, Deus vai trabalhando na vida de Jó, e Jó vai colocando as suas razões, ele vai discutindo com Deus, e Deus não faz um debate filosófico sobre a dor e sofrimento. Ele simplesmente começa a revelar quem Ele é e o poder dele. E Jó fica tão impactado de quem é Deus e o seu poder, que ele se arrepende das dores da sua alma. Por isso Deus não discutiu com Elias, ele simplesmente deu uma ordem e disse, Elias, sai da caverna, porque esse não é o seu lugar, aqui não é o fim. E mesmo ouvindo a ordem do Senhor, ele que era fiel, que era profeta, não conseguiu sair da caverna. Se você vai lendo o texto, você vai perceber que ele só vai sair da caverna depois que ele escuta o sussurro de Deus. Mas ele fica dentro da caverna. E sabe por que a gente fica dentro da caverna? Porque a caverna é imobilizante. A gente se esconde.
Não é que a gente se sinta seguro, porque a gente não está seguro, mas talvez seja o lugar melhor para estar, dentro da caverna. E eu fico quietinho lá, deixa eu quieto. Eu costumo dizer para minha esposa que quando eu tenho um embate muito forte, eu digo para ela, me deixa ficar quieto. Eu preciso digerir esse negócio. E aí eu fico no meu canto, não quero falar com ninguém, não sei se você é assim, eu sou assim, né? Eu sei que tem gente que é o contrário, quer falar tudo. Eu sou o contrário, né? Eu quero ficar no meu canto, deixa eu aqui no meu canto, tal. Eu sou cavernoso, gosto de ficar na caverna às vezes. Eu preciso daquele tempo. E Elias disse, tá bom, Senhor, o Senhor está mandando eu sair, mas não estou preparado para sair. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. E aí, o Senhor não desiste de Elias. E ele começa a revelar o seu poder. É interessante porque ele está dentro da caverna e ele consegue ouvir o vento forte batendo e as pedras se deslocando por causa do vento forte, rachando os morros pela violência do vento. E ele não sai da caverna. Nem Deus dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso que sou capaz de esculpir as pedras com o vento. Pode parecer uma loucura o que eu estou falando, mas vai à Vila Velha. E lá em Vila Velha você vai ver Deus esculpindo as pedras com o vento. E ele não sai da caverna. E Deus com esse vento forte está dizendo, Elias, não é aí o teu lugar. O teu lugar é do meu lado, porque eu sou o Deus capaz de esculpir a vida e as pedras do mundo só com o meu sopro. Sabe por quê? Porque a palavra hebraica para vento é a mesma palavra para sopro, que é a mesma palavra para espírito, é ruia. E ele está dizendo, olha, eu sou capaz de esculpir as pedras com o meu sopro. Será que eu não saberei esculpir as dores da sua alma com o meu sopro? Não há palavras, mas a manifestação do poder de Deus, a visitação. Aí Elias não saiu da caverna, e é interessante que Deus então começa a mandar um terremoto. É incrível, terremoto é um negócio muito esquisito. Eu estava no Peru quando deu o terremoto. A primeira coisa que você faz quando dá um terremoto é correr para fora. Você não quer ficar dentro de casa, porque a casa pode cair na tua cabeça. Agora você imagina um terremoto e você dentro da caverna. Está balançando tudo. Gente, o terremoto é uma coisa muito estranha. Eu estava dentro de um ônibus, né, parado, e o terremoto começou lá, e o ônibus pulava no chão assim. Era muito estranho. Eu olhava para fora assim, e via o poste, né, os postes de eletricidade fazendo assim. Você diz assim, não é possível, né, o poste está balançando desse jeito. Coisa incrível. E o homem está na caverna. E aí Deus estava dizendo, com a manifestação do seu poder, Elias, sai da caverna, porque eu sou aquele que tem poder para abalar os alicerces da terra. E eu quero dizer para você que esse não é o teu lugar, sai da caverna. Mas Elias não saiu. E aí a palavra do Senhor fala que veio fogo do céu. Fogo do céu era uma coisa muito forte para Elias, porque foi o fogo do céu que arrebatou a oferta que Elias tinha levado para o Senhor naquela disputa com os profetas de Baal.
E Deus estava dizendo: Elias, eu sou o mesmo Deus que andou com você no passado. Eu estou aqui fora te esperando. Sai da caverna, homem. Aí não é o seu lugar. Mas nem o fogo do céu viu, que ele viu, percebeu, o fez sair da caverna. E uma coisa que eu acho tremenda é que Deus não desiste de Elias. E então, Deus faz uma coisa tremenda. Ele revela a Elias a suavidade do seu amor. E a Bíblia diz que Elias vai ouvir um sussurro de Deus. Gente, eu tenho uma curiosidade incrível para saber o que é que Deus sussurrou no ouvido de Elias. Eu não sei você, mas eu fico pensando, o que será que esse homem ouviu? Mas Deus sussurrou no ouvido dele. Eu não sei, mas eu comecei a pensar, o que podia ser? Mas a Bíblia só diz que era algo calmo e suave. Talvez fosse como Deus sussurrou no ouvido de Daniel, quando ele estava com a boca no chão, morrendo de medo, e ele disse para Daniel: você é muito amado. Está na Bíblia. Eu não sei se foi isso que ele falou, mas alguém que ouviu o sussurro de Deus foi Daniel, e ele escreveu. Deus disse: você é muito amado. Ou talvez, como ele disse para Isaías: estou contigo e não te desampararei. Ou como ele disse para Josué: ser forte e corajoso. Eu não sei o que Deus falou, mas uma coisa eu sei, é que Deus sussurrou, e através desse sussurro ele demonstrou amor tão forte, tão suficiente, para que esse homem se levantasse e saísse da caverna. E mais, ele não apenas saiu da caverna, mas a Bíblia diz que ele cobriu a sua cabeça. E o cobrir a cabeça nessa cultura significava o temor do Senhor e o reconhecimento da presença de Deus naquele lugar. O judeu até hoje, quando vai a um lugar sagrado, ele cobre a sua cabeça, ele põe um quipá. Ele pegou o seu manto e cobriu a sua cabeça. Deus está aqui. É interessante como Deus nos arranca da caverna. Às vezes nós imaginamos que Deus vai nos arrancar da caverna se Ele fizer um milagre. Mas não é sempre assim. Há momentos que a gente está numa recaída tão profunda que os milagres não nos tocam. Não importa se tem fogo, se tem terremoto, se tem vento, eles não nos tocam. E sabe o que a gente precisa? É do toque da cura de Deus na nossa alma. Aquela noite que Deus me perguntou: o que é que você tem contra mim? Eu me lembro que eu abri o coração e falei: Senhor, eu estou com uma raiva danada do Senhor. Olha só a minha vida, tudo uma bagunça, uma desgraça, tudo enrolado. E é interessante porque a gente enxerga tudo à luz da dor. Não importa se Deus estava dando sustento todo dia, não importa se as misericórdias do Senhor faziam com que a nossa família estivesse junta, não importa se os tratamentos estavam funcionando na vida da minha mãe, não importa, tudo estava ruim. E eu me lembro que eu fui dormir assim, sentindo a presença de Deus, mas com raiva. Trabalhei o dia inteiro no dia seguinte, desse jeito.
E quando eu comecei a voltar no ônibus, o Senhor começou a falar comigo. E Ele me fez lembrar de um versículo da Bíblia, um versículo simples, que dizia: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pensei assim: Senhor, sinto muito, mas não acredito. O que é que tem de bom? E aí então Deus começou a tocar o meu coração. O sussurro de Deus veio à minha alma. Naqueles 45 minutos no ônibus, eu comecei a lembrar de coisas desde os meus 3 anos de idade, gente. E Deus me perguntava, eu estava lá, não foi para o teu bem? Eu estava lá, não foi para o teu bem? Eu estava lá, não foi para o teu bem? E quando eu cheguei na porta de casa, porque o ponto de ônibus era em frente da minha casa, eu desci e Deus falou assim: você pode crer que eu ainda posso transformar em bênção toda a desgraça que está do teu lado? Era tão difícil sair da minha caverna. A única coisa que eu consegui dizer para Deus foi: Senhor, me ajuda a crer. Eu não sei se eu consigo, mas me ajuda. Daquele dia em diante, Deus começou a me tirar da minha caverna. Eu acho tremendo porque Deus revela o poder dEle, Ele faz os seus milagres, mas o que toca o nosso coração é o amor de Deus que invade a nossa alma. E o sussurro de Deus é a revelação desse amor, é o toque carinhoso, é o abraço de Deus, é o aconchego dos seus braços, é a antevisão que Ele vai nos dando da sua graça. E Deus não termina só com um sussurro. A palavra de Deus vai dizer para a gente que algumas coisas extraordinárias vão acontecer, e a próxima coisa que vai acontecer é que Deus vai dar para esse homem uma nova visão. Verso 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, ainda que você tenha sempre a mesma resposta, ela não é verdade. Você não está só, você não é o exército de um homem só. Além da minha presença do teu lado, além dos anjos que se acampam ao seu redor, além do suprimento que eu tenho dado para você vindo do céu, e não uma vez só, porque lá no tempo da seca, Deus mandava os corvos trazerem comida para ele. Há 7.000 que, como você, nunca dobraram os seus joelhos diante de Baal. E é interessante notar que Elias sabia disso. Pelo menos parte dessa verdade, porque nos capítulos anteriores, ele sabe que existem 100 profetas que estavam escondidos, e que oficiais do palácio, subversivamente, roubavam da comida do rei para levar para os profetas. Ele sabia que ele não estava sozinho, mas foi o Senhor que precisava mudar a visão desse homem, e colocar nele uma perspectiva de fé, e retirar as lentes de destruição, para dizer para ele: Elias, sua vida não acabou, a minha obra não terminou, eu tenho servos nessa terra, sai da caverna. Sabe, uma das coisas que Deus faz com o seu amor quando Ele nos toca, é nos dar uma nova visão. E Ele começa a mostrar para a gente novas perspectivas da vida. Aquele menino, pequenininho, que dormia comigo, me levava para a cama, hoje é pastor em São Paulo, de uma igreja de perto de 1.000 membros. Aquela casa arrebentada, hoje está estruturada na vida das famílias, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos,
dos meus cunhados e cunhadas, porque Deus é bom. Aquilo que parecia o fim de todas as coisas, na verdade, era só um pedacinho da jornada, porque Deus continua a escrever a história. Ele nos visita para nos dar uma nova visão. Espera aí, você está enxergando a vida numa perspectiva errada. Tem coisas da graça de Deus que vão acontecer e já aconteceram. Mas Ele não para na nova visão, porque se a gente tiver só a nova visão, queridos, a gente vai cair de novo. As recaídas vêm porque às vezes Deus nos consola, nos toca, até nos faz enxergar a realidade com outras perspectivas, mas enquanto a gente não entender que Deus nos deu uma nova missão, a gente vai ficar de recaída em recaída. E aí o Senhor vai dizer para esse servo dele: olha, eu tenho uma missão para você. Sabe por quê? Porque visão sem missão é ilusão. Eu olho para o futuro, sei que tem alguma coisa, mas eu não tenho missão. Alguma coisa Deus vai fazer, eu fico aqui aguardando. E aí se torna uma ilusão. Toda visão pede uma ação, um caminhar na direção dos novos sonhos. Por isso, como eu falei hoje de manhã, o caminho sempre termina onde paramos. Mas quando estamos andando, sempre haverá uma rota ou um caminho a seguir. E o que será que Deus deu como missão para esse homem? Ele deu 3 coisas para ele fazer. Primeiro, ungir. Reis seriam ungidos. É interessante isso, porque ele vai ungir o rei, e essas 2 pessoas que ele unge como rei, não se tornam reis imediatamente. Eram atos proféticos. Deus estava dizendo: vai chegar o tempo que Jeú vai virar rei e Azael vai virar rei. E a dinastia será mudada nessas terras. E Deus estava dando uma ordem para ele. Deus estava usando o seu servo para levar a outros a unção. Porque todo ungido é servo de Deus. E assim a primeira missão era uma missão de graça, levar a unção de Deus a outros. Eu quero dizer para você, você vai continuar tendo recaídas, se quando Deus te der uma visão, você continuar olhando só para o teu umbigo. Se tem um negócio que deixa a gente doente, é você ficar olhando no teu umbigo. Levanta os teus olhos e enxerga que Deus tem um plano para a tua vida. E diz: Senhor, eu vou cumprir o plano que tu tens. E seja um mensageiro da graça. Que o óleo da graça de Deus esteja nas suas mãos. E que você leve essa graça a outros. Porque enquanto nós levamos a graça de Deus a outros, Deus está curando a nossa alma todo dia. Agora, se você parar no meio do caminho, querido, você vai entrar na caverna de novo. Eu e você. Tua missão não terminou, vai lá e unge. Segunda coisa que Deus vai falar para Elias: Elias, você agora vai comissionar alguém. Vai chamar Eliseu, vai lá na fazenda dele, vai tirá-lo do meio lá dos tratores, porque a junta de bois eram os tratores daquele tempo, e era uma grande fazenda, porque ele tinha 12 tratores. Então você imagina uma fazenda com 12 tratores, 12 juntas de bois, que puxavam o arado. E você vai comissionar esse homem. Você vai preparar essa pessoa para continuar a sua obra. E aqui é uma coisa tremenda para a nossa vida. Todo mundo que anda sozinho vai cair um dia. Todos nós precisamos abençoar e ser abençoados. Nós precisamos ser discípulos e discipuladores.
Nós precisamos caminhar com gente ao mesmo tempo que essa gente caminha com a gente e ministra na nossa vida. E Deus diz para Elias: Elias, chega de andar sozinho, homem. Vai pegar Eliseu e vai ensinar tudo que você sabe para esse homem. Mas esse homem vai ser instrumento meu na tua vida. E é tremendo quando isso acontece. A gente vai levando a graça, mas entende que eu ministro e sou ministrado o tempo todo. E a gente para de andar sozinho. Por isso eu não acredito em cristianismo solitário. Por isso eu não acredito que você pode ser um bom cristão só assistindo o culto pela televisão. Você precisa de gente do teu lado. Você precisa sair da sua caverna, colocar suas mãos para abençoar pessoas e ao mesmo tempo permitir que pessoas que andem com você também lhe abençoem. E nessa interação a gente permite que a nossa vida seja checada. Os pastores que andam sozinhos, que têm ministérios que não se reportam a ninguém, geralmente caem. Os líderes que não se reportam a ninguém se perdem. Porque na vida, essa interação é preciosa. E Deus vai dizer para Elias: Elias, está na hora de você preparar alguém e investir a tua vida nesse alguém. E esse alguém vai continuar a obra que você começou a fazer, porque a minha obra é muito maior do que você. Quem vai continuar a tua obra? Quem você está preparando para continuar na tua jornada? E isso, queridos, vale para a vida espiritual, mas vale para todas as áreas da vida. Quem? E aí o Senhor vai dar a missão: prepara alguém, investe a tua vida na vida de alguém. Queridos, missão não é construir uma casa, missão não é levantar uma fortuna, porque essas coisas são levadas pelo vento. O vento de uma crise econômica, o vento de uma mudança de governo, o vento da inflação, o vento da vida. Missão é construir vida na vida. É a gente poder enxergar um legado que não está em pedra. Se o legado daqueles missionários que vieram para o Brasil e construíram o primeiro templo dessa igreja, ali na Visconde de Guarapuava, fosse o prédio, tudo teria acabado quando aquele prédio foi demolido. Mas o legado deles não era o prédio, eram os homens, as mulheres e as crianças que ouviram a palavra de Deus. E se a igreja é hoje o que ela é porque aqueles homens nos deixaram um legado. O legado que o tempo não dissipa, porque Deus fez de você alguém que tem uma alma imortal. Qual é o teu legado? Deus estava dizendo: Elias, sabe que você está na caverna? E sabe por que você está solitário? Porque você não consegue enxergar o teu legado. Pega Eliseu, traz para perto de você, comissiona esse homem, prepara esse homem, sai dessa solidão, porque eu tenho um plano para a tua vida e para a vida dele também. Terceira coisa que Deus vai falar para Elias: Elias, pode proclamar o meu juízo. Você lembra que uma das reclamações de Elias era: Deus não julga, o Senhor manda levar a mensagem agora de juízo. Lembra a reclamação? Está errado, Senhor, esse negócio aqui, os infiéis e tal. E aí o Senhor vai dizer para ele: querido, eu sou o justo juiz e tem tempo para todas as coisas. E agora eu vou te dar um sinal do que eu vou fazer. E é interessante que Elias é levado nas carruagens de fogo pelo Senhor antes que essa profecia se cumprisse. Mas Deus permitiu a ele ser aquele que proferiu a profecia. Como se dissesse:
eu sei os caminhos e os planos que eu preparei para você. E esses planos são de paz e prosperidade. Eu tenho um bom plano, eu sei. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então confia na minha sabedoria. A gente entra na caverna quando a gente desconfia da sabedoria de Deus. E ele vai agora e vai anunciar as profecias do juízo de Deus. E o Senhor começa a se revelar outra vez na vida de Elias como soberano do universo, como aquele que nunca deixou de ver, e no tempo determinado por ele, a justiça dele se revelaria. Deus não mudou, mas por amor, ele convidou Elias para ser o porta-voz da sua palavra. Essa noite eu queria convidar você a sair da sua caverna. Eu queria convidar você a ouvir o sussurro de Deus, o amor dele para a tua vida. Eu queria que Deus pudesse lhe dar hoje uma nova visão, uma interpretação da realidade na perspectiva dele. Eu queria que Deus te desse uma nova missão, uma missão de levar graça, uma missão de construir um legado que é gente, e uma missão de ser o porta-voz das verdades de Deus. Mas para isso você vai ter que sair da caverna, cobrir a sua cabeça e deixar o Senhor renovar as tuas forças. Por isso nessa noite eu queria orar com você. Se você já viveu uma recaída, ou quem sabe está vivendo agora uma recaída, eu queria dizer para você: hoje o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Não vai ser o vento forte, nem o fogo, nem o terremoto, mas Deus quer sussurrar na sua alma as palavras de esperança que você precisa. Deus quer sussurrar na sua alma o amor que Ele tem por você. Deus quer segurar você na palma da mão e dizer: olha, tem um caminho pela frente, e esse caminho é você cumprir o meu plano e a minha vontade. Vai ungir, vai comissionar e vai proclamar o que eu tenho para você. Se Deus está falando ao seu coração nessa noite, se está tocando a sua alma, eu quero dizer: Deus está te chamando para sair da caverna. E você vai ter que dar passos de fé agora. Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que responder. E eu vou convidar todos quantos o Senhor está falando para a gente orar juntos agora. E eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui na frente, como a gente sempre faz, e orar. Então, se você é essa pessoa que o Espírito Santo te trouxe aqui para a gente conversar essas coisas, porque não foi por outra razão, então levanta agora do teu lugar, sai da tua caverna, porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Se você está lá em cima na galeria, desce aqui por essas escadas. Se tem uma família que se escondeu na caverna, vem a família inteira, porque hoje o Senhor quer fazer algo novo. Às vezes a gente chega num momento da vida que a gente diz: acabou, terminou, e o Senhor diz: não, espera aí, eu estou escrevendo a minha história na tua vida. E aí Deus sussurra no nosso ouvido, fala conosco, toca o nosso coração, e algo que a gente não consegue explicar começa a acontecer dentro da alma da gente, porque é manifestação do Espírito Santo de Deus. Não dá para explicar, é manifestação de Deus. Então, se o Senhor está falando com você hoje, vem para cá, vem, sai da caverna, cobre a cabeça, porque hoje o Espírito Santo tem algo tremendo para fazer na tua vida. Ele vai mandar você levantar a cabeça para olhar para frente, parar de olhar no umbigo. Porque toda vez que a gente olha para o umbigo, a gente tropeça e cai. Já viu? A gente perde a perspectiva aqui, ó, né? Se olhar muito para o umbigo, fica tonto, porque a gente perde o centro de gravidade.
E aí o Senhor vai dizer: ó, levanta a tua cabeça, olha para frente, olha para o alto, estende as tuas mãos, e eu vou te colocar o óleo da unção do Senhor. Gente, como isso é precioso, como isso é precioso. Eu queria convidar agora todos os pastores que estão aqui, para a gente fazer um ato profético aqui, um ato simbólico aqui. Venham aqui, fiquem aqui na frente, todos os colegas que estão aqui, venham aqui. Eu quero orar por esses irmãos que estão aqui. E logo depois que a gente orar, venham aqui, todos os pastores, todos os diáconos que estão aqui, que possam nos ajudar. Eu queria muita gente aqui para ajudar, porque tem muita gente aqui, tá? Todos os líderes que estão aqui da nossa igreja, pudessem vir aqui na frente agora, tá? Podem vir, isso, venham, tá? Liel, pega isso aqui para mim, faz favor, tá? Nós vamos orar juntos aqui, tá? Lembra que Deus mandou Elias fazer 3 coisas? Levar a unção, não é? Comissionar alguém e proclamar as coisas de Deus. Eu quero orar por vocês, para vocês saírem da caverna, para Deus dar uma nova visão para vocês. Mas hoje eu vou pedir para esses líderes fazer uma coisa doida aqui. Vocês vão estender as suas mãos assim, e eles vão pegar esse óleo que está aqui, tá? E vão lambuzar a mão de vocês desse óleo. Porque unção é isso, é a gente ser lambuzado com o óleo de Deus. Esse óleo não tem poder, ele não é milagroso, ele não é sagrado, tá? É óleo, gente, só tem um perfume, tá? É um óleo, mas ele simboliza o que você vai fazer. E queridos, essa unção de Deus a gente leva em qualquer lugar. Eu acho bonito porque quando as nossas mãos estão molhadas com o óleo, se você passar a sua mão no vidro, como é que fica o vidro? Marcado pelo óleo, não é? Se você passar a sua mão num móvel, como é que fica o móvel? Marcado pelo óleo. Se passar a mão no cabelo, então, tem que lavar o cabelo, não é verdade? Queridos, assim é quando Deus nos manda ungir. Você vai estar no meio do teu caminho, você vai estar trabalhando, você vai estar na sua casa, e o perfume da graça de Deus vai acompanhar você. Porque você saiu da caverna e continua sendo servo de Deus. Deus está te dando uma nova visão. E a dor, pastor? Deus vai derramar desse mesmo óleo para curar a sua dor. Porque os pensamentos automáticos que fazem com que a sua dor fique ainda maior, o Senhor vai começar a tirá-los um a um e dizer: olha para frente, eu preparei algo novo para você. E aí você vai ser desafiado por Deus a comissionar alguém. Querido, você precisa abençoar a vida de alguém e ser abençoado por alguém. Você precisa ser discípulo e discipulador. Você precisa estar junto com o povo de Deus. Não dá para viver sozinho, porque toda vez que a gente anda pela fé sozinho, a gente vai tropeçar. Pode ser um grande profeta como Elias. Ele precisava de um Eliseu do lado dele, e o Eliseu precisava de um Elias do lado dele. É lindo isso. E aí o Senhor vai te encher de autoridade para proclamar as coisas de Deus, tá bom? Vamos orar juntos agora? Eu vou orar. Logo depois dessa oração a gente vai começar a cantar, tá? Todo o povo de Deus vai ficar de pé, a gente vai cantar. E enquanto a gente estiver cantando, esses irmãos vão passar por vocês e vão passar a mão molhada no óleo em vocês. Isso é um símbolo de fé. Não é que a mão de vocês vai ficar poderosa. Está claro isso para você? Você vai sentir o perfume. E quando você chegar em casa e continuar sentindo o perfume, diz assim: Senhor, obrigado. Porque não só o sussurro do Senhor está aqui, mas o teu perfume me acompanha. Amém? Então vamos orar. Pai querido, aqui estão os teus filhos amados. O Senhor os trouxe aqui. Eu não sei a natureza das cavernas, mas eles hoje ouviram o teu chamado, dizendo: sai para fora, sai. E eles vieram aqui.
e num ato de reverência cobriram a sua cabeça, dizendo: Senhor, olha para mim, trata a minha vida, reconstrói aquilo que está quebrado dentro de mim. E eu quero te pedir que nesta hora, Pai, o Senhor que toca, o Senhor que checa a alma, o Senhor que fala conosco, o Senhor que sussurra no nosso ouvido, eu quero te pedir, dê a cada um deles uma nova visão. Se esses pensamentos automáticos de autodestruição vêm do inimigo, eu quero repreendê-lo em nome de Jesus. Se eles vêm da alma que está doente, eu quero te pedir, cura essa alma em nome de Jesus. Se eles vêm de um espírito, Senhor, que ainda não conheceu o teu poder e a tua voz, eu quero te pedir, Senhor Jesus, olha, Senhor, para essas pessoas e enche com o teu Espírito Santo. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, amplia a visão do teu povo, que os olhos que estão focados só para dentro comecem a enxergar aquilo que o Senhor vai fazer para fora, porque o Senhor nos trata, mas o Senhor nos mostra que temos uma missão nessa terra. E eu quero te pedir, Senhor, que na hora que as mãos deles forem ungidas, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre eles, e que a unção da tua graça acompanhe a vida deles, e por onde quer que eles forem, no trabalho, na escola, na família, Senhor, nos momentos de dificuldade, nos momentos da alegria, a unção e o perfume do Senhor esteja sobre eles, e que, Senhor, que as pessoas possam sentir o bom aroma de Jesus na vida deles. Senhor, enche o coração deles da tua palavra, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e eles possam proclamar o teu poder e a tua misericórdia, que eles sejam testemunhas vivas de um Deus que se importa, de um Deus que trata, de um Deus que renova, de um Deus que cura, de um Deus que transforma a vida e o mundo ao redor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.